Graças e paz, agentes missionários. No vídeo de hoje eu vou dar dicas para vocês de como pedir o visto americano. Você tem o sonho de ir para os Estados Unidos? Você sabia que no sonho de ir para os Estados Unidos o maior medo de quem sonha é ir buscar o visto americano? Você já teve um visto americano negado? No vídeo de hoje eu quero contar para vocês as minhas experiências tentando o visto americano. No total, eu já fui 5 vezes no consulado tentar um visto americano. E sabe qual foi o resultado? Fica aí no vídeo que eu vou te contar. O visto americano é o bicho-papão de quem quer viajar para os Estados Unidos. Isso é bem verdade, porque ainda que a pessoa tenha todos os requisitos que todo mundo fala que tem que ter, no dia D da entrevista todo mundo, ou quase todo mundo, fica super nervoso. Porque a pessoa não sabe se verdadeiramente vai entrar naquele lugar e vai sair com a aprovação de visitar os Estados Unidos. 9 entre 10 pessoas que já passaram por essa situação sabem muito bem do que eu estou falando. Então hoje eu quero contar para vocês quais foram as minhas experiências no consulado americano, como eu tive os meus vistos de viagem para os Estados Unidos aprovados e como eu tive 2 vistos negados para não viajar para os Estados Unidos. E vou contar para vocês o que, na realidade, baseado dentro das minhas experiências, o que eu acho que é importante você valorizar na hora que você for pegar o seu visto, para que você não corra o risco de ter o visto negado. Vamos lá? O meu primeiro visto aprovado foi super simples, vamos dizer assim, porque foi um visto que na realidade não era um visto de turista, é um visto que tem denominação de J1, que é um visto para estudante, que tem um programa específico para os Estados Unidos, não sei se você conhece, que chama Work and Travel. O que é o Work and Travel? É quando o estudante está fazendo faculdade e nos meses de férias ele vai para os Estados Unidos fazer um trabalho de férias, trabalho remunerado de férias. Geralmente ele fica de 3 a 4 meses nos Estados Unidos trabalhando durante as férias, além de trabalhar, viaja, né? Por isso que esse visto é específico para estudante de quando você está fazendo faculdade. Esse foi o meu primeiro visto que eu tentei nos Estados Unidos. Eu estava na faculdade, juntamente com uma amiga minha, a gente tentou Work and Travel, e a minha experiência de visto foi assim. A gente foi no consulado, as duas, pegamos, deixamos o passaporte lá. Na época era assim, nem todo mundo participava de entrevista, era só deixar o passaporte e ficava para entrevista só aqueles que eles agendavam. Deixamos os passaportes e voltamos. Na época eu morava em Bauru porque eu fazia faculdade lá. A minha amiga já tinha visto para os Estados Unidos de turista no passaporte, então ela não ia chegar só pedindo o visto com outro propósito, né? Para cada propósito de viagem você precisa de um visto específico. Então, no caso, como não era turismo, ela tinha que pedir um outro visto, que era esse de trabalho. Deixamos o passaporte e voltamos para Bauru. O processo correu normalmente até que me ligaram. E quando me ligaram, falaram que eu teria que ir para São Paulo fazer a entrevista. Então aquele já fiquei super chateada, porque eu já tinha voltado para Bauru, aí eu tenho que fazer uma outra viagem para São Paulo para fazer uma entrevista, sendo que no dia eles já poderiam ter feito isso, então eu fiquei super chateada, mas falei, vamos lá, né? E aí já fica aquela expectativa negativa, porque muita gente tem o visto negado, então eu já pensei, nossa, será que é porque vão negar visto? Aí vem aquele monte de pensamento na cabeça. Peguei o meu ônibus e segui para São Paulo. Quando cheguei para a entrevista, tinha um horário agendado, cheguei, o cônsul, às vezes você encontra brasileiro, às vezes você, que assim, brasileiro que fala português bem, às vezes você encontra que fala português enrolado porque é americano, e um cônsul foi bem simpático, que era um cônsul americano, e aí ele começou a perguntar as perguntas que eu me lembro que ele fez, já faz tempo, mas eu até me lembro. Ele me perguntou se eu já tinha feito uma viagem para o exterior, só que eu já tinha feito uma viagem para o exterior. Poucos anos antes, eu tinha feito um intercâmbio para o Canadá, eu tinha feito um intercâmbio de estudo, eu tinha ficado 4 meses estudando no Canadá. Só que o passaporte que eu tinha lá com ele, o meu anterior tinha vencido da viagem, e o que eu tinha lá com ele era o passaporte novo, ou seja, o passaporte estava em branco e não tinha como saber que eu tinha ido para o Canadá, que eu tinha tido um visto para o Canadá. Quando eu falei isso, ele me perguntou, então você fala inglês? Eu falei, sim, eu falo inglês. Ele me perguntou, eu posso continuar a entrevista em inglês? Eu falei, pode, sem problemas. E aí ele terminou fazendo a entrevista em inglês, só que aí no final da entrevista ele já começou a me perguntar como que tinha sido a viagem para Vancouver, ele começou a perguntar da cidade, comentando que ele gostava da cidade. A gente acabou batendo um papo rápido sobre Canadá e ele falou, seu visto está concedido,
né, e deu prazo para voltar a buscar. Então foi bem simples, a partir do momento que ele soube que eu já tinha ido para o Canadá e voltado, foi bem simples, o visto foi liberado. Meu segundo visto para os Estados Unidos foi mais ou menos a mesma coisa. Como assim? Eu estava já no final da faculdade e eu decidi que no final da faculdade eu ia voltar para os Estados Unidos. E porque eu tinha intenção de tentar fazer um estágio lá, de fazer um trabalho remunerado, como sempre, um trabalho remunerado, porque você tem um visto apropriado para fazer esse tipo de trabalho, autorizado, não era nada ilegal, né? Um trabalho que aí era uma outra categoria de visto na época. Foi liberado para o Brasil várias vagas para quem quisesse trabalhar temporariamente nos Estados Unidos. Esse visto já tem um outro nome, o nome dele é H2B, que anualmente se libera pessoas de vários países. Eu não sei como está agora no Brasil, provavelmente não está liberando tanto mais como naquela época. E aí foi uma galera aqui do Brasil trabalhar nos Estados Unidos. Esse visto não era atrelado à faculdade, a pessoa só tinha que ter entre 18 e 40 anos e ter feito o ensino médio. Basicamente é isso que esse visto pede. E aí você faz trabalhos sazonais, que é isso? Você trabalha temporadas. E aí eu fiz esse trabalho durante quase 6 meses, se eu não me engano, num clube de golfe da Flórida, e depois desse trabalho o clube renovou o nosso visto. Nós fomos enviados para trabalhar em Nova York, no outro clube em Nova York, que a experiência não foi muito boa, mas vou falar para outro vídeo, mas tudo a gente aprende, né? E aí lá em Nova York, só que quando a gente foi para Nova York, a gente já conseguiu um visto de J1 Trainee. O que é um visto J1 Trainee? É um visto que te dá direito de ser um trainee nos Estados Unidos, ou seja, fazer um estágio de até 18 meses remunerado, ou não, depende de onde você arrumar o estágio. Você tem direito de ficar 18 meses como um aprendiz nos Estados Unidos. E através desse visto foi que eu consegui o meu estágio na revista Latin Trade, porque na época eu tinha acabado de me formar jornalista, eu estava recém-chegada no país, e eu fiz o trainee em hospitalidade, que é nessa área de turismo e atendimento de pessoas no turismo, mas como eu tinha acabado de me formar em jornalismo, eu tinha a possibilidade de conseguir esse estágio e eu consegui. Voltado dos Estados Unidos, dessa segunda vez que fui para lá, eu demorei um tempão para tentar ir para os Estados Unidos de novo. Recebi um convite de ir para Miami, Flórida e Nova York e fui pegar o visto. Só que aí que foi o meu maior problema. Quando eu fui pegar o meu terceiro visto para os Estados Unidos, na época, foi uma época que começou uma crise no Brasil do governo Dilma, e começou uma conversa do pessoal que ia embora do país e tal, e tava aquele burburinho, e foi logo depois da Copa do Mundo, que aí começou a desencadear aquelas crises todas no Brasil, e muita gente querendo ir embora do Brasil. E quando eu fui para o consulado pedir esse visto, depois de tanto tempo de ficar fora dos Estados Unidos, eu já fui barrada na primeira entrevista, e na realidade eu tentei 2. Para ajudar, na época teve um problema. A viagem eu decidi em cima da hora. Comprei passagem e assim, era tudo muito rápido para pedir o visto. Pensei que não teria problema porque já tinha ido e voltado 2 vezes aos Estados Unidos. E na época deu um problema no sistema do consulado e aquilo atrasou muito. Eu já estava em cima da viagem, aquilo atrasou demais. Aí eu consegui uma entrevista emergência. Quando eu cheguei na entrevista de emergência, na entrevista eu já peguei um entrevistador que já não estava muito melhores amigos, porque quando você tá lá, não sei se você já teve uma experiência, são várias cabines e vários cônsulos, e eles vão te entrevistando pelo microfone e você do lado de fora, então todo mundo vê, então você tem como ver como que está sendo o tratamento de cada cônsul, e ele não estava nos seus melhores dias. Mas é um procedimento normal. Quando eu cheguei ali e ele começou a fazer as perguntas, eu já vi que ele já estava um pouco endurecido, vamos dizer assim, ele já estava assim um pouco mais difícil de lidar. E aí ele fez umas perguntas, e aí ele perguntou se eu era casada, se eu tinha filhos, e quanto tempo eu estava no trabalho, só que eu não tinha muito tempo de trabalho, né? E aí ele fez algumas outras perguntas de aspecto financeiro, que aí eu não tinha como comprovar para ele. E ele virou pra mim e falou assim: o seu visto está negado até que você mude o seu status. Eu fiquei sem entender, porque na realidade tinha gente que, se fosse ver pelas entrevistas que a gente foi observando, que tinham muito menos chance de ter o visto aprovado e foram, e eu não fui. Mas é lógico que aí eu entendi que, como eles sabiam, era uma época de crise, foi isso que eu pensei, era uma época de crise,
Meu passaporte, se eu não me engano, também estava em branco, porque eu já tinha passado um tempo sem viajar. E passaporte em branco, uma época de crise. E aí e logo como eu tinha morado lá e já tinha contatos e conhecidos lá, eu creio que isso, e como por não ser casada e não ter filhos, aquilo ele já automaticamente já entendeu que eu estava indo voltando para os Estados Unidos por conta da crise do Brasil e logo me negou. Eu tentei nesse mesmo período, porque eu já estava com a passagem comprada, eu tentei mais uma vez, mas aí não tive sucesso, porque aí ele já tinha sido bloqueado meu visto a primeira vez. Eu tentei poucos dias depois, mas não adiantou, eu só perdi dinheiro. Então fica a dica aí pra você, uma coisa muito importante que você tem que deixar, tem que ter em mente para ter um visto para os Estados Unidos é a questão que eles veem sempre essa questão de vínculo, né? Por exemplo, se você tem família, filho, acho que dependendo da idade, se é muito jovem, não vou exigir isso. Mas eu já estava na minha faixa dos 30 anos, então presume-se que você já é casado, tem um filho, então no caso se não, você tem que comprovar, tem que ter um super emprego, de repente um emprego público ou um emprego de muitos anos, para que eles venham a imaginar que talvez você não vá abandonar tudo e morar no país deles. E muito importante ter viagem no passaporte. Naquela época eu tinha passado um período da minha vida que eu não conseguia viajar, que eu não pude viajar, que é uma longa história, mas aí aquilo, meu passaporte foi em branco, então acabou vetando a minha viagem para os Estados Unidos, ainda que eu já tinha ido para lá legalmente, com papel, nunca tive problema, fui em data, voltei, não teve conversa, meu visto foi negado. Mas, pra gente que serve a Deus sabe que, no meu caso específico, né, que sirva a Deus, sei que tudo Deus tem um propósito, né? Acredito muito nisso. E não era o propósito, e verdadeiramente depois eu fui entender que não era o propósito de eu estar indo para os Estados Unidos, até porque naquele mesmo ano o Senhor me mandou para o Chile, para um trabalho que tinha que ser feito lá no Chile. E se eu tivesse ido para os Estados Unidos, eu não teria ido para o Chile. Então o Senhor tem suas maneiras de trabalhar e às vezes a gente não entende. Aquela última vez que eu tive o visto negado foi porque eu ia acompanhado de amigos que queriam que eu fosse, porque eu já conhecia o local, ia rever amizades, ia rever locais, ia ser como uma guia. Fiquei desanimado, não estava com vontade de ir para os Estados Unidos, tinha sempre vontade de conhecer outros lugares, eu gosto muito de conhecer lugar novo. Para eu poder repetir um lugar, tem que ser uma coisa muito sensacional, né, porque Deus me destinou esse lugar. E a partir daquilo acabaram todas as minhas expectativas de ir para os Estados Unidos. Eu não tinha verdadeiramente nenhuma vontade de voltar. Mas Deus sabe. Passado esse tempo, eu comecei a ter sonhos que eu estava nos Estados Unidos. Isso já passou 2 anos, porque geralmente eles dão uma cartinha pra você, se não me engano, é uma cartinha rosa, falando que dentro de 2 anos pra você, não sei se é dentro de 2 anos, é uma coisa assim, dá um período que você tem que mudar o seu status e voltar e pedir o visto, ou seja, mudar de status, mudar a sua situação. Né? Se você está num emprego pouco tempo, você tem que estar mais tempo nesse emprego, você tem que arrumar um vínculo, ou você tem que casar, ou arrumar um filho, ou seja, mudar a sua situação perante eles para que você consiga tentar e ser apto para viajar. Passado esse tempo, eu já tinha viajado para outros lugares, aí eu fui para Europa, aí eu comecei a viajar bastante, carimbar muito meu passaporte. Então fica uma dica aqui bem legal para você que viaja. Se você não viaja, se você for viajar na América Latina, leva seu passaporte. Nós sabemos que nos países da América Latina você pode entrar com RG, mas leva o seu passaporte, carimba, porque se você for precisar pedir visto para os Estados Unidos, é importante que eles vejam que você tem costume de viajar. Porque uma das coisas que eu vejo que é super difícil, uma barreira para pegar visto para os Estados Unidos, é quando você foi para lugar nenhum. Aí fica bem complicado, porque eles olham e falam, eles não têm parâmetro se você viaja e volta. Então eu vejo isso porque na minha última aprovação de visto, o que foi decisivo para eu ser aprovada foi eles terem visto que eu tinha ido para a Europa. Vou te explicar por quê. Então, o que eu fiz para facilitar? Fica a dica aí também, eu marquei no domingo e na segunda, porque esse de triagem abre nos finais de semana. Marquei no domingo e na segunda, fiquei de domingo para segunda em São Paulo, porque eu não moro na capital, e fiquei ali para economizar tempo e dinheiro para ficar indo e vindo, e no outro dia seguinte eu teria entrevista de fato. Cheguei um pouco mais cedo na entrevista, lembrando que se você levar celular, bolsa, você tem que pagar um armáriozinho que fica ali, tem ali por volta do consulado lugares que você paga, é um pouco caro, mas assim, no meu caso não tinha o que fazer, não tinha onde deixar. Se você é de São Paulo e vai com alguém de carro, a pessoa pode esperar e deixar a documentação, você deixar o celular, as suas coisas, perfeito, mas senão você vai ter que pagar um armário para guardar as suas coisas. Bom, fiquei lá, cheguei um pouco mais cedo, né, tinha uma fila até bastante bem grande,
E nessa última entrevista que eu fui aprovada, dessa vez o meu visto era o B1, que é o visto de turismo, que é esse que é o que enrosca. Das outras vezes que eu pedi visto foram tudo de trabalho, então os vistos de trabalho, creio que de estudante também é um pouco mais fácil para você conseguir, mas o visto de turista é aquele que te dá um pouco mais de trabalho. Chegou o dia D. Um negócio bem bacana que aconteceu comigo, que eu não contei pra vocês, foi... Antes de ir para os Estados Unidos, eu tava aquela dúvida de vou, não vou, aí será que é de Deus esses sonhos? Eu não quero ir para os Estados Unidos, mas né, eu tô sonhando demais, então vou tentar o visto. Caía pra mim as pregações da missionária Isa Reis, ela contando a experiência de quando ela teve o visto negado e quando ela teve o visto aprovado. E ela contava a experiência dela. E quando eu tava sonhando, eu começava a ver essas pregações e falava, meu Deus, Deus não quer deixar, eu tenho que tentar esse visto, né? Eu não queria, mas eu vou. E fui. Porque na realidade, gente, ninguém quer ser rejeitado. Você não quer ser rejeitado para ter um visto para entrar num país. Então, né, é assim que é o ser humano. Cheguei lá no dia da entrevista, a fila não estava tão grande, por horário também. No meu caso, assim, na minha hora não estava tão grande. Cheguei na frente da entrevistadora. Veja bem, eles têm o computador deles e tá toda a sua ficha, tudo aquilo que você escreveu. Responda o que você escreveu. Não responda nada além do que você escreveu, a menos que a pessoa te pergunte. Porque se você fizer isso, você corre o risco de cair em contradição. Eles não vão saber se é verdade, porque eles se baseiam na ficha. Pelo um pouco de experiência que eu pude ter com eles, eles se baseiam no que se você escreveu na ficha. Se você der uma informação adicional que não está na ficha, para eles é uma maneira que você está tentando se arrumar para escapar. Então responda só o que está na ficha. Foi o que eu fiz. O que ela me perguntou, só respondi o que tinha escrito na ficha. Aí ela, como na época eu era professora de inglês, ela me perguntava, ela insistentemente, ela fez no começo e no final, no meio da entrevista, me perguntando quantos alunos eu tinha. Eu vou saber quantos alunos eu tinha se eu trabalhava numa escola e tinha aluno particular. Eu não tinha uma conta exata de quantos alunos eu tinha. Então eu chutei um número, eu falei, uma média D. E aí falei pra ela, e ela perguntou quanto eu ganhava, eu respondi. E aí ela voltou a perguntar, eu falei, olha, então, eu não sei exatamente quantos alunos eu tenho uma média de, porque eu trabalho assim, eu trabalho particular, eu trabalho em escola, então eu não tenho assim um número exato de alunos que eu tenho. Ela perguntou isso 2 vezes, que eu entendo que era para ver se eu caí em contradição, porque uma vez eu respondo de uma maneira, depois respondo de outra, acaba caindo em contradição, isso pode ser um motivo para que eles me barrem e negar o visto. E a última pergunta que ela me fez, que definitivamente foi a pergunta que eu entendi que ela me concedeu o visto, ela me perguntou porque eu tinha tido o visto negado e eu respondi porque na época me falaram que eu não estava enquadrada para viajar para os Estados Unidos, foi somente isso que eu respondi. Que foi aquilo que vem na carta que eles entregam, para você voltar que você não está dentro do perfil, você não está enquadrado para viajar nos Estados Unidos. Foi isso que eu respondi. E a pergunta que verdadeiramente, que eu acho que essa foi a decisão que ela me deu o visto, foi ela perguntou, você já viajou para algum outro país? Você já viajou para fora do Brasil? Eu falei assim, só que veja bem, ela fez essa pergunta, ela estava com o meu passaporte em mãos, ou seja, era só abrir o meu passaporte que ela viu os carimbos, porque esse passaporte, na verdade, estava muito carimbado. Então não tinha como não ver, era você abrir o passaporte e ia ver os carimbos que tinham lá. E aí eu já respondi sim, nas férias passadas eu estive na Europa, eu estive na Irlanda, eu estive na Inglaterra e estive na França. E perguntou para onde eu ia, falei que iria para Nova York. Ela fez essa pergunta e simplesmente ela falou, pega o telefone que eu vou te dar as instruções. Essa é a hora da verdade, porque tem um telefone na cabine que eles ficam do lado de dentro e na hora que foi negado ou o seu visto foi aprovado, na hora que você pega o telefone é a hora que eles vão te responder se foi ou não. E ela não pegou a carta, ela pegou o telefone e falou, o seu visto foi aprovado, uma boa viagem para Nova York. E foi assim que aconteceu. Gente, então aquela fichinha muito bem preenchida, em inglês que se preenche. Se você não fala inglês, procura alguém que preencha. Você não tem necessidade nenhuma de falar inglês para ir para os Estados Unidos. Na hora da entrevista, se você não falar, você fala que alguém te respondeu e você não sabe falar inglês, não tem problema nenhum quanto a isso. Quando você fala que fala inglês, no geral eles vão tentar continuar a conversa com você em inglês. Então se você não fala muito bem inglês, cuidado, porque não fale, porque eles vão querer continuar a entrevista com você em inglês, que já me aconteceu em 2 vezes na entrevista do consulado. No meu caso eu falava e continuei a entrevista em inglês. Outra coisa, você tem que ficar bem atento e levar todos os documentos caso eles peçam, mas assim,
Na única vez que pediram foi a vez que me negaram, então eu não sei qual é esse critério, mas fique atento e leve tudo que você tiver para levar. E mostrar vínculo, isso eles vão saber só pela ficha, não tem como. E o principal, que eu falo, antes de ir para os Estados Unidos, se você puder viajar para outro país e voltar, tirar uma férias, uma semana, o que seja, isso daí acaba fechando as suas possibilidades com grande chance. Por quê? Porque eles vão entender que você é uma pessoa que gosta de viajar e você vai e volta. Principalmente se for um país rico. Se você tiver a oportunidade de ir para a Europa antes de ir para os Estados Unidos, aproveite e vá, porque lá não precisa de visto. Vá para lá, passeie, independente do país, volte com o seu carimbo no passaporte, vai pedir o visto que eles vão olhar. E isso aí vai ser um ponto muito positivo para você. Fora isso, se você não tiver essa possibilidade, responda, preencha direitinho, responda direitinho, sempre seguindo o que você colocou, completou na ficha, ainda que tenha outras informações que não couberam, que nem foi o meu caso aquela vez que eu entendi que as informações que não couberam, eu falei, mas aí também já não tinha como eles entenderam, creio eu, que eu tava querendo, né, melhorar minha situação, ou falar demais na entrevista. Então, tenta o máximo, colocar o máximo de informações na ficha e o que tiver lá você responda. A menos que ela e ele te perguntar, como no meu caso, que me perguntaram quantos alunos eu tinha, que isso não estava na ficha, você responde, obviamente, porque é uma coisa que não está na ficha, mas o que tiver na ficha, você vai responder exatamente o que você colocou. Fora isso, fica tranquilo, fica bem tranquilo na hora de responder, porque você vai ver, é bem tranquilo, se você responder calmamente, nervoso todo mundo vai ficar, porque todo mundo fica, porque já um local que já expressa aquele nervosismo, todo mundo tá nervoso lá, você percebe. Isso não é um fator que vai desclassificar você, mas fique bem atento, né, em responder direitinho, né, não minta jamais, responda aquilo, não omita algo que você colocou lá na ficha que não tiver que omitir, entendeu? E só responde o que lhe foi perguntado, nada mais. Que uma vez eu fui chamada a atenção de um cônsul que ele me fez uma pergunta, eu respondi, como se fosse sim, não sim, e quis continuar a resposta. Ele falou assim, eu não te perguntei isso. Ou seja, já tinha feito a pergunta. Ele foi bem grosso assim. Ou seja, brasileiro, latino-americano gosta muito de falar. Não, é sim e é não. Gosta, gosto, não gosto, não gosto. Amarelo, vermelho, vermelho. Não vai explicar porque não quer o amarelo. É vermelho ou é amarelo. Então seja bem sucinto, fale e responde claramente. Você vai ver, a sua chance vai ser muito grande. Você vai voltar aí com o seu passaporte, seu vistinho aprovado. Espero que essas informações tenham sido bem úteis para vocês. Eu fico por aqui no vídeo de hoje. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais detalhado sobre como conseguir o passo a passo de pedir o visto, só deixar aqui no comentário, que aí eu quero, faz o vídeo aí, que eu vou estar tentando fazer, que eu vou estar programando e fazendo esse vídeo para você. Você que tem dúvidas, é bem simples a questão do passaporte, mas se quiser que eu faça um vídeo só sobre passaporte, deixa aí também. Lembrando a você que tá ficando aqui a frase do desafio. Você não sabe o que é o desafio? O desafio foi aquilo que eu lancei. O desafio foi lançado essa semana, no dia 5 de abril, no Instagram. É o desafio de engajamento. As duas pessoas que mais se engajarem, tanto aqui no canal Viajante Missionária, como na conta Viajante Missionária no Instagram, essas pessoas, as duas que forem as mais engajadas, né, as que trabalharem mais duro, vão poder escolher entre 20 horas de aulas de inglês ou 20 horas de uma consultoria de viagem para planejar aquela viagem do seu sonho. Gente, a frase está aqui embaixo. O que você tem que fazer, que se você estiver participando do desafio, é deixar no comentário qual foi a cidade, a primeira cidade que eu conheci nos Estados Unidos. Está aqui logo embaixo, aqui na resposta. É só passar a resposta para lá. E continua se engajando lá no Stories, lá do Instagram e no feed, deixando o seu comentário, a sua curtida, marcando na foto oficial 2 amigos que você sabe que gosta desse conteúdo, não é para marcar, né, avulso, marca uma pessoa que você sabe que gosta desse conteúdo de viagens e missões. Você vai ver que você vai estar ajudando também seu amigo, ajudando a nossa conta a ficar engajada, que as pessoas venham conhecer mais viajantes missionária e você na faixa leva aí as 20 aulas, uma faixa não diga porque você teve o esforço do trabalho de se engajar, mas aí você consegue levar aí, né, nessas 20 horas de aulas de inglês ou essas 20 horas de consultoria, tá certo? Deixa sua curtida, se inscreva no nosso canal, deixa seu comentário aqui embaixo e até o próximo vídeo em nome do Senhor Jesus Cristo, graça e paz a todos.